Os números exercem grande poder em nossa vida. Você já pensou a força do número da sua casa? Hoje eu vou estar aqui ensinando como que você pode calcular e harmonizar o seu número se precisar. Para essa numerologia, nós vamos sempre considerar toda a numeração que leva até sua casa. Então, para aqueles que moram em apartamento, a gente vai colocar dentro dos números o número do seu apartamento. Então, vamos supor que você more na Avenida Paulista, número 1000, apartamento 32. Quando nós formos fazer os cálculos, você vai considerar o 1000 mais 32, que é o número do seu apartamento. Se você mora, por exemplo, numa casa que dentro dela, ou num condomínio que tem mais de uma casa naquele mesmo endereço, você vai considerar o número também dessa casa. Então, vamos supor, você mora número da rua é 100 e a sua casa é 5. Você vai no cálculo colocar 100 mais 5. E também nós temos aqueles ambientes que você tem bloco A, bloco B, bloco C. O alfabeto, ele também possui um número coligado a ele e ele tem que ser considerado. Para que você consiga ter todo esse significado, é só você procurar aí na internet tabela pitagórica, letras e números, que aí você vai saber qual é o significado de cada letra, qual que é o seu correspondente na parte dos números. Mas é muito simples. O A é 1, o B é 2, o C é 3, é só seguir uma sequência. Então, dentro disso, tudo vai ser considerado. Tem alguns numerólogos que trabalham só com o número de fora, o número que fica na rua, outros que só trabalham no apartamento, mas eu considero tudo e eu percebo que isso causa muita diferença. Então, para a gente começar, eu quero que você pegue o seu endereço completo e separe os números. Essa numerologia que eu trabalho, o número ele não pode ser maior que 22. Ou seja, depois que você somar todos os números que levam à sua casa, você vai precisar reduzi-los até 22. Então, vamos supor que a sua casa, lá no número da rua, é número 100. 100 ultrapassou o 22. Então, como que a gente vai reduzir? Você vai separar os dígitos colocando um mais entre eles. Então, por exemplo, 1 mais 0 é igual a 1. Então, uma casa de número 100, ela vai vibrar como o número 1, certo? Se você já é um número que é composto, ou seja, que ele vai ter aí o número do apartamento ou da sua casa dentro do condomínio, você vai precisar juntar primeiro tudo numa soma. Então, vamos pegar número da rua 100, casa número 5. Você vai somar 100 mais 5 é igual a 105 e depois nós vamos fazer a redução porque ultrapassou 22. Então, 1 mais 0 mais 5 é igual a 6. Então, você que vive numa casa que é o número da rua 100 e o número da sua casa é 5, o seu número de casa é número 6. Vamos ao significado do número das casas. O que é importante que vocês saibam? Eu parto do princípio que nenhum número ele é negativo para tudo e positivo para tudo. Algumas pessoas vão falar, número de casa bom é esse, número de casa não é bom esse. Mas o que é importante é você observar nesses significados que eu vou trazendo para vocês, se é isso que você deseja para a sua vida. Porque tem momentos que você vai desejar mais mudança, tem momentos que você vai desejar mais segurança. Então, observe o que você deseja criar, o que você deseja viver para a sua vida, que você vai saber com certeza qual o melhor número para você colocar na sua casa. Então, vamos lá. Se a sua casa deu o número 1, é uma casa que vai ser muito alegre, muito agitada, pode favorecer até o nascimento de filhos, ou vai ser uma casa que vai favorecer a criatividade, mais agitação, muita conversa, muita festa dentro dessa casa. Mas então não é positivo se você deseja ter uma casa para estudo, para você ficar aí muito relaxado. Se a sua casa é o número 2, vai ser uma casa que vai trazer uma energia de proteção. Você vai se sentir acolhido, você vai se sentir protegido. A casa número 2, se você já tem um relacionamento que você mora com essa pessoa, ou se é um relacionamento estável de bastante tempo, a casa de número 2 ela vai fortalecer essa relação. Então todo mundo que mora numa casa de número 2 fortalece-se relações já duradouras. Agora, se você está solteirão, está solteirona,
e você vive numa casa número 2, ela pode simbolizar que você às vezes vai estar inconscientemente buscando continuar mais tempo solteira, continuar mais tempo sem alguém. Então pode ser interessante que você altere esse número mais para frente. Se você é de uma casa que deu número 3, o número 3 ele favorece as mulheres independentes. Então, se dentro dessa casa nós temos alguma mulher trabalhadora, que gosta de fazer as coisas de forma sem depender de ninguém, esse número vai ser positivo para isso. É uma casa muito boa para quem deseja também aumentar a sua fertilidade, positivo para isso. Se você deseja dar um impulso nos seus negócios, um impulso financeiro, um impulso na sua carreira, ou seja, crescer um pouco mais, aumentar, casa número 3, positiva para isso. A casa número 3 só não é positivo se você vive, às vezes, relações que favorecem traições, ela pode fortificar um pouco isso. Casa de número 4. A casa de número 4 ela já traz mais força para homens. Então, se você é um homem, e principalmente se você é um homem e tem um negócio, ela vai ser mais positiva ainda para você. É uma casa que você consegue se organizar com mais facilidade, consegue ter mais disciplina, consegue cumprir aquilo que você deseja para a sua vida. Mas ela é uma casa que eu considero um pouco rígida. Às vezes você vai ficar muito focado em trabalho, ou levando o trabalho para casa e às vezes se desgastando um pouco com isso. Então veja se é isso que você busca para a sua vida. A casa de número 5 é uma casa que vai trazer grande poder familiar. Então, ela é muito positiva se você já tem uma família constituída e vocês estão vivendo juntos. Ela vai trazer harmonia, vai trazer respeito. Ela só pode, às vezes, se você já é um pouco autoritário, um pouco mandão, ou se alguém na sua casa é um pouco mandão, ela pode aumentar essa energia de autoridade mal equilibrada. Agora, se você mora sozinho numa casa de número 5, às vezes ela vai te lembrar mais dos seus familiares, você vai sentir mais saudade e até querer ficar mais perto deles. Então, ela é positiva se você mora sozinho para estudos, por exemplo, ou para que você se conecte com algum tipo de grupo. Aí ela se tornaria positiva então. Casa de número 6. Ótima para quem busca um novo relacionamento, para quem busca trocar as relações, novas amizades, aumentar o círculo íntimo, aumentar as pessoas que são queridas para você. A casa número 6, ela pode trazer muita alteração de humor. Então você acorda bem, depois está estressado, depois está querendo relaxar. Então é uma casa que se você já tem uma tendência para ser indisciplinado, ou uma tendência para você, às vezes, não concluir as coisas que você deseja, ela não é tão positiva. Agora, se você quer incrementar a sua vida social, esse é o número ideal para você ter na sua casa. A casa de número 7, eu não considero como sendo uma casa acolhedora, aconchegante, porque o número 7, ele traz muita força, ele é muito voltado para a matéria, então a pessoa vai querer ser muito prática, ou vai estar sempre inventando uma coisa para arrumar dentro da casa, ou para sair, para resolver algum problema, então ela não traz aquela energia de descanso que é positivo que você tem em casa. Mas se você vive um momento que você precisa ter mais garra, mais atitude, mais força, a casa de número 7 é a mais indicada para você. A casa de número 8 é uma casa positiva se você trabalha dentro da sua casa. Então, se você às vezes leva trabalho para sua casa, ou se você tem o seu negócio que você montou de forma mais independente. A casa de número 8 eu só não considero muito positiva se você não tem um negócio, se você não tem uma fonte de renda que você executa dentro do seu ambiente de moradia, acaba se tornando uma casa que você vai ter pouco contato entre os moradores, ou você vai se sentir até um pouco deslocado dentro daquele ambiente. Então fazer a correção de uma casa 8, ela pode ser positiva. A casa número 8, ela é também interessante se você está passando por muitos problemas financeiros e você deseja por algum período utilizar o número 8 para se estabilizar financeiramente, depois você troca. A casa de número 9, ela já vai trazer mais sabedoria, introspecção, mas ao mesmo tempo ela pode aumentar um pouco a sua sensação de cansaço ou de preguiça. Então, se você está tendo algumas questões de saúde, ou se você se considera uma pessoa desanimada, uma pessoa que acaba se sentindo desgastada com as situações, a casa número 9 não considero positiva.
Agora, se você está bem e você quer ficar mais introspectivo, trabalhar mais autoconhecimento, ter um pouco mais de paciência com as coisas, a casa número 9 pode ser muito interessante. Agora, a casa de número 9, se você está solteiro e você mora numa casa número 9, você vai continuar. Então é interessante que você mude esse número caso você queira encontrar alguém. A casa de número 10 é uma casa social. Sempre as pessoas vão estar ali tocando, vai ter reunião, vai ter festa, vai ter... ou os moradores, mesmo quando estão sozinhos, vão ligar para alguém, vão querer se conectar com alguém. É uma casa positiva se você deseja, então, ter mais contatos sociais, mas sem muita profundidade. Se você é uma pessoa que acaba, às vezes, criando laços muito profundos a nível social, a nível de amizade, e depois se decepciona, a casa de número 10 ela vai trazer uma coisa mais fluida, sem você precisar criar laços tão profundos emocionais com as pessoas. Ela também é positiva se você é uma pessoa que tem um pouco de dificuldade em se expressar, em se colocar, em falar aquilo que você realmente deseja. A casa número 10 ela vai favorecer que você trabalhe a sua comunicação de forma clara. Agora, se você é uma pessoa que já é muito falante, ou se você está vivendo uma série de situações de fofoca, de ser difamado, de ser atacado socialmente, ela pode às vezes favorecer esses ataques, ou seja, ela vai aumentar tudo isso para que você consiga se reequilibrar. Então, não considero muito interessante se você tem algum problema de ordem de comunicação exterior, ou seja, social, que está negativa aí para você. Casa número 11 é uma casa extremamente agitada. Pessoas que moram em casa 11, elas são trabalhadoras, elas são pau para toda obra, elas executam o que tem que executar, mas muitas vezes elas são pessoas sofridas ou são pessoas que passaram situações muito complicadas na sua infância, juventude, e aí carregam então um senso de batalha muito grande. Se você está passando por alguma situação que você realmente precisa batalhar para vencer, que você precisa arregaçar as mangas, a casa número 11 vai ser positiva. Agora, se você não está passando por isso, a casa número 11 vai trazer uma agressividade, ela vai trazer vai favorecer a você ter discussões, brigas, gritos dentro da casa. Por quê? O número 11 é muito intenso. Se você não está utilizando essa força, ele vai acabar indo para outras áreas da sua vida e acabar te agitando demais. Então, é interessante que você troque. A casa de número 12 é uma casa que ela é muito positiva se você já tem um alto grau de contato com a espiritualidade. Ela vai favorecer isso, ela vai aproximar os seus mentores e ela vai favorecer o autoconhecimento. Agora, para a grande maioria das pessoas, eu não recomendo a casa de número 12 porque ela vai trazer muitos conteúdos de traumas, muitos conteúdos emocionais difíceis para serem purificados. Então vai ser aquela casa que às vezes você vai terminar um relacionamento ali dentro e você vai lembrar, ou você vai às vezes guardar muitas coisas do seu passado e você vai constantemente estar revisitando momentos de dores para serem purificados. É uma casa que eu considero importante que você mude caso você queira ter mais alegria na sua vida. A casa de número 13, ela já é uma casa muito agitada, as pessoas gostam de mudar, vão querer mudar um móvel de lugar, depois vão pintar a parede, então constantemente vai estar existindo algum tipo de mudança ou alteração. E as pessoas que moram ali também são pessoas que às vezes vão mudar muito de emprego, ou às vezes vão mudar até de segmento religioso, ora acredita numa coisa, ora acredita em outra. Então são pessoas de constante alteração e mudança. Agora, casa de número 13, se você está buscando estabilidade, continuidade na sua vida, permanecer em um objetivo, essa casa ela não pode ser muito interessante. E também a casa de número 13, ela favorece cirurgias. Às vezes você tem alguma situação de saúde que constantemente você está operando, quando você vai ver, você pode estar morando numa casa que a somatória dela é 13. Então pode ser interessante você alterar. A casa de número 14 é uma casa que vai favorecer o contato com o sutil, o contato com o divino, as artes, a filosofia, a ética. Ou seja, todos os assuntos muito sublimes, muito lúcidos, elas vão ficar muito evidentes nessa casa. Agora, casa número 14... ela às vezes não vai ser uma casa que você tem muito afeto. Vai ser aquela família, aqueles moradores que no dia a dia, eles às vezes estão muito preocupados em desenvolver a mente, mas acabam esquecendo dos afetos,
acabam esquecendo de demonstrar a importância do outro, de falar como que o outro é importante na sua vida. Então, se você é uma pessoa que busca mostrar para o outro, se você busca ser uma pessoa reconhecida amorosamente pelo outro, a casa de número 14 ela vai dificultar isso. Porque ela é uma casa tão limpa, tão purificada, que ela é como se fosse um santuário. Então você geralmente não vai paquerar em um santuário. Então, recomendo que você mude caso você queira fluir na sua parte afetiva. Agora, se você quer ficar tranquilo, relaxado, ter mais paz na sua vida, casa de número 14, positiva para isso. A casa de número 15 é uma casa extremamente poderosa para as questões materiais. Porém, é uma energia que para você morar, às vezes ela vai te agitar, vai trazer fofoca, vai trazer briga, vai trazer até um favorecimento para ataques espirituais. Então, tem que ser usada com certa parcimônia, porque a casa de número 15, ela possui grande poder espiritual. Se a pessoa não tem uma habilidade em manipular ou usar esses poderes, ela pode acabar se sentindo perturbada, favorecer a bebida, vícios. Então é importante que você altere caso você não tenha grande força e poder espiritual. A casa de número 16 é uma casa que constantemente algo vai estar quebrando, ou a pessoa vai estar se machucando, ou a pessoa vai estar passando por um grande momento de mudança da vida dela e com uma certa resistência para aceitar essa mudança de vida. Todas as vezes que nós temos o número 16 numa casa, eu já sei que o consulente ele passou por algum tipo de situação dolorosa que ele ainda não conseguiu superar no seu passado. Então, se você é uma pessoa muito apegada, se você é uma pessoa que fica voltando ao passado, insatisfeito, não consegue aceitar que uma situação se finalizou, a casa de número 16 ela vai ficar te trazendo essa dor muito constantemente para você desapegar. Então é um número que eu considero pesado para a sua vida, a menos que você queira finalizar, que você queira mudar alguma coisa drasticamente na sua vida, deixa ali por 1, 2 meses esse número 16, que ele vai às vezes trazer essa força que você precisa. A casa de número 17 é uma casa que ela vai ser conectada com energias de esperança, de força, de acreditar que as coisas vão dar certo, de certo otimismo. Eu considero a casa 17 positiva para a maioria das pessoas. Agora, se você é uma pessoa que sempre está planejando as coisas e não executando, se você sonha demais e não coloca em prática, ou se sempre você está colocando os seus sonhos em segundo plano, essa casa ela vai te trazer sempre a sensação de que você está fazendo tudo o que deveria quando você não está. Então, é importante que você saiba que a casa 17 ela vai trazer harmonia, ela vai trazer alegria, é uma casa positiva quando a gente fala sobre artes, sobre ter um alto astral, mas se você precisa nesse momento concretizar algo na sua vida, o número 17, a casa 17 não é bom para isso. A casa de número 18 é uma casa que vai trazer força espiritual para as mulheres, se ali existirem mulheres vivendo. Ela também vai favorecer sonhos proféticos, revelações, mas é uma casa que pode aumentar o seu aspecto emocional. Então, se você está desequilibrado emocionalmente, essa casa ela vai aumentar isso, te deixando mais melancólico, mais insatisfeito com a vida. Então, a casa de número 18 é muito importante que a pessoa tenha a sua forma de restabelecer o seu equilíbrio mental e também emocional, para que ela não fique entre altos e baixos. Eu geralmente recomendo que troque o número 18, a menos que você lide com espiritualidade ou lide com questões do inconsciente ou de terapias, questões de autocuidado que tem uma conotação de seguir mais um instinto mais subjetiva. Fora isso, eu considero que você troque. A casa de número 19, ela é contraparte da do número 18, ou seja, é uma casa que vai trazer força para figuras masculinas, se ali existirem. Ela vai trazer alegria. É muito legal se você deseja ter filhos também. Ela traz essa sensação de prosseguir com a vida, de aumentar, de procriar. E também, se você acabou de se casar, número 19, muito positivo. Uma casa de número 19 é muito positivo. Também, se você precisa de entusiasmo para conseguir suas coisas, se você precisa ter força para mostrar aquilo que você veio fazer no mundo, a casa de número 19 é maravilhosa para isso.
ela só não é positiva se você é uma pessoa que não quer se expor, se você é uma pessoa que não gosta que as pessoas prestem atenção em você. A casa de número 19 vai te trazer um certo brilho e você vai ser reconhecido na sua vida como um todo. A casa de número 20 é muito comum nós termos casas de número 20 em casas que são herdadas, que são doadas ou que vieram através de herança. Porque o número 20 ele vai trazer uma grande conexão com os ancestrais. Casa de número 20, os moradores tendem às vezes a carregar os problemas da família ou a ficarem muito presos com preocupações a nível familiar que não são dele. Então é muito importante que você que mora numa casa número 20 saiba respeitar o seu passado, respeitar a sua ancestralidade, a sua família, mas sem ser a pessoa que vai acabar pegando o problema de todo mundo para si. É uma casa muito boa para moradia, porque ela reforça proteção familiar, mas, como falei, só fica atento para você não pegar e ter mais preocupações do que você já tem na sua vida. A casa de número 21 é uma casa que é mais difícil de você encontrar, porque ela é uma casa que demarca realização. Só que é uma realização de você seguir o seu propósito de vida, a sua missão, aquilo que você veio fazer na Terra. Muitas vezes as pessoas, quando eu falo isso, que é um número muito bom de realização, às vezes elas vão querer mudar e já colocar o número 21 como sendo o número da casa delas. Mas, se você às vezes não tem coragem de mudar, se você não tem coragem de finalizar um relacionamento, que às vezes não está tão legal, quando você coloca esse número 21, ele vai começar a purificar e depurar todas as áreas da sua vida. E aí você vai perceber que às vezes a gente não gosta de largar certas coisas. Então a casa de número 21 é muito boa se você está conectado com o seu propósito de vida e tem certeza disso. Caso contrário, ela vai trazer constantes purificações em aspectos da sua vida que estão desequilibrados. E por fim, a casa de número 22 é uma casa que as pessoas vão tender a não ficar em casa. Vão estar na rua, vão estar inventando um lugar para ir, para corrigir alguma coisa, para resolver alguma coisa fora de casa. Então, se você é uma pessoa que já é muito voltada para assuntos exteriores e você viver numa casa 22, ela vai trazer essa falta de moradia, essa falta de sensação de lar, de ser cuidado, de ser protegido. Então, às vezes, pode ser interessante que você mude. Uma dica: se você quer vender rápido uma casa, é interessante que você deixe ela com o número 22 ou com o número 13. Vai favorecer essa venda, ou seja, você desapegar isso com facilidade. Você deve ter observado que eu falei durante o vídeo sobre a possibilidade de você corrigir o seu número ou de você alterar o seu número. E como que você vai fazer isso? Vamos pegar, por exemplo, que a sua casa deu o número 12 e você falou, não quero isso para minha vida, eu acho que o número 19 tem mais a ver com o meu momento de vida. Você então vai adicionar na porta da sua casa, pode ser a lápis pequenininho, na parte superior do batente, o número 7 bem pequenininho, né? Porque 12 mais 7 é igual a 19. Quando você for fazer a nova soma, você confere para ver se chegou ao resultado que você deseja. Vamos pegar, por exemplo, quando a sua casa tem uma numeração alta e você quer levá-la para um número mais baixo. Uma casa de numeração 22, que você quer transformá-la no número 5. Você vai, por exemplo, colocar o número 13, que 22 mais 13 vai dar 35. Esse 35 ultrapassou o número 22 e a gente vai fazer a redução. 3 mais 2 é igual a 5. É dessa forma, então, que você vai conseguir reduzir o seu número ou aumentar para que você chegue na vibração que você deseja para a sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu deixei de uma forma bem didática para que você consiga fazer os seus próprios cálculos das pessoas que você gosta e assim encontrar uma vibração, um número que seja positivo para a sua vida, para que você consiga atingir seus objetivos com mais facilidade. Aqui abaixo você tem meus dados caso você queira agendar uma consulta particular. Me siga nas redes sociais, dê like, se inscreva no canal e espero que você tenha gostado. Até mais. Tchau, tchau.